Olá, iniciamos mais uma edição do Diário no Legislativo, abordando os fatos que aconteceram na reunião desta segunda-feira, dia 14, na Câmara de Caratinga. Ô Paulo, o que houve assim, de mais relevante nessa reunião? Então, José Horta, nós vamos começar falando da visita da deputada Rosângela Reis, do Podemos, na Câmara Municipal na noite de ontem. Os vereadores estão tendo esse tipo de reunião agora, onde eles convidam os deputados para fazer a prestação de conta dos seus mandatos, o que eles têm ajudado aqui em Caratinga. Nós até falamos sobre isso no programa passado. E ontem, se eu não me engano, Paulo, desculpa te interromper, é o quarto deputado que vem aqui em Caratinga. Sim, o quarto deputado. O último que nós falamos foi sobre o Leonardo Monteiro, né, que esteve aí na semana passada. E ontem foi a deputada Rosângela Reis, do Podemos. E na oportunidade ela falou dos recursos que ela tem encaminhado para Caratinga. Ela falou de um recurso de 961 mil que ela encaminhou durante o mandato dela para Caratinga. Uma coisa interessante também que ela falou, Zé, é que ela está muito preocupada em ajudar a questão do SAMU aqui em Caratinga e na região. Ela disse que junto com o governo do estado, ela conseguiu enviar 3,4 milhões para a implantação do SAMU regional. Ela disse ainda que, porém, a luta dela agora é para que o SAMU abranja um raio maior de municípios de atendimento. Por quê? O SAMU regional que está aqui em Caratinga, ele tem um raio de atendimento de 160 quilômetros dos municípios vizinhos. E ela disse que é importante ampliar esse raio para outros municípios, porque o SAMU é um serviço extremamente fundamental para atendimento nos casos de acidentes, né? Então, uma luta importante aí que ela disse que vai começar a batalhar para que seja mudado. Sim, é verdade, seja dita, a deputada Rosângela Reis, até antes da implantação do SAMU em Caratinga, ela promovia reuniões, debates a respeito disso. Realmente ela lutou bastante para que isso acontecesse. E se houver essa ampliação, seria ótimo, né? E também a gente procurar saber, a gente torce para que isso aconteça, até a questão do SAMU ter pontos em outras cidades para a questão de deslocamento, mas se houver essa ampliação, vamos ver como isso vai acontecer. Não, isso, é verdade. O SAMU ajuda muito o corpo de bombeiros. É o serviço, porque o SAMU tem a viatura que vai com o enfermeiro, que vai com o médico, então ali no momento do acidente, principalmente acidente grave, a ajuda deles é fundamental. Isso é outra coisa que aconteceu na Câmara ontem, de destaque, foi a visita do procurador do município, Jackson Luz. Ô Paulo, desculpa, essa visita teve um motivo específico? Sim, a visita do procurador do município é porque ontem haviam 7 vetos do Executivo encaminhados ao Legislativo sobre projetos que os vereadores haviam encaminhado. E o Executivo, então, vetou parte desses projetos. E ontem o Jackson esteve lá na Câmara aqui de Caratinga para explicar o motivo dos vetos. O Jackson foi muito tranquilo, conversou primeiro com os vereadores antes de começar a reunião e depois ele usou a tribuna também para explicar que alguns desses projetos eles são inconstitucionais. Alguns desses projetos eles ferem a lei orgânica do município. Por exemplo, o projeto da Copasa, ele falou, alguns projetos também eles são o projeto deve partir do Executivo e não do Legislativo. Então ele explicou cada um deles. Só para explicar, isso da Copasa, que alguns vereadores querem cessar a concessão com a Copasa, é isso? Isso. O Emerson é um vereador que tem falado muito sobre isso. Ele acha que Caratinga não pode mais ficar sendo atendido pela Copasa, com a cobrança da taxa de esgoto aí de 100%, quando na verdade não tem esse serviço de 100% ainda. Então eles querem que cesse esse serviço. E ontem tinha o veto do Executivo falando que não poderia ser cessado esse trabalho com a Copasa. Então os vereadores pediram que esse veto fosse adiado para votação, porque ele vai ser analisado ainda. José Horta, outra coisa importante que aconteceu lá na Câmara ontem, o vereador Ricardo Fidelis, que é o filho do saudoso João Angola, ele marcou uma audiência para a próxima quinta-feira, uma audiência pública na Câmara, que vai falar sobre a ação de reintegração de posse em Sapucaia. Ah, sim, esse caso aconteceu no mês passado,
onde através de uma determinação judicial, o oficial de justiça esteve lá, e a pessoa teve que deixar a sua casa. No momento até ela não estava, e se eu não me engano os móveis foram transferidos para a casa de sua mãe depois que ele foi notificado. Essa pessoa está na casa de sua mãe. É necessário isso porque é uma situação que já se prolongava há um certo tempo, agora saiu essa decisão. Eu espero que o bom senso prevaleça. Exatamente. Então, na próxima quinta-feira, aí tem o Diário de Caratinga estará cobrindo essa audiência pública. Outra coisa interessante, uma notícia boa, né, que ontem a gente cobriu e a vereadora Juliane também comentou, a Juliane do PT, ela agradeceu ao secretário de Saúde, o Eric, pela vacinação dos professores e profissionais de saúde. Ela deixou lá um recado para os pais, inclusive, ela falou para os pais que se sentirem inseguros para mandar os filhos para a escola agora, que eles podem continuar deixando os filhos em casa, assistindo online. Mas os que estiverem seguros, eles podem mandar os filhos para a escola, porque a gente está naquela questão do ensino híbrido, né? No regime híbrido, desculpe, porque assim, o ensino pode ser remoto, 50% ele é remoto, 50% presencial. Então a vereadora Juliane falou desse fato importante aí para a educação. Na verdade, assim, é um grande passo, né, desde a pandemia que está sendo dado. É a classe, né, que vai ter contato com os alunos. Uma atitude muito louvável, como a partir de hoje também estão sendo vacinados os motoristas de caminhões. E também, Paula, de um assunto não do legislativo, mas do retorno às aulas, eu acredito também, principalmente as crianças, adolescentes, eu acho que estão sentindo falta daquele convívio com os amiguinhos, com os coleguinhas, né? Então vamos ver também até quando vai também ser a ampliação do leque de vacinação, esperando, difícil, mas que até o final do ano, né, boa parte da população já esteja imunizada. Exatamente, a gente torce aí para que as coisas, a vida volte ao normal na Zé Horta, não totalmente ao normal, porque muitas vidas foram perdidas, muitas famílias tiveram aí seus entes queridos levados por essa doença, mas quando as aulas começam a acontecer de novo, os alunos podem ir para a escola, a gente tem um pouco de esperança que a vida volte ao normal. Parece que a vida já está voltando ao seu curso normal, né? Assim nós esperamos também. Então essas foram as principais discussões na reunião da Câmara ontem, Zé Horta. A questão dos vetos, né? Onde o Jackson esteve lá para explicar cada um deles para os vereadores, porque a maioria inconstitucional, alguns vetos ele explicou, por exemplo, que é o município que tem que mandar o projeto e não o legislativo. Né, do legislativo, então, e sim do executivo que cabe essa tomada de iniciativa. Exatamente, por isso o veto. Paulo, a gente fica observando a pauta da Câmara dentro de projetos, pedidos, né? Tem um aqui do vereador Johnny que me chamou a atenção. Colocação de placa com os dizeres: proibido jogar lixo neste local, na entrada da rua Manuel Gonçalves de Castro, nas proximidades de um trailer no bairro Esplanada. Gente, é um absurdo como que ainda as pessoas jogam lixo em locais que não pode. Com aviso à população que não era nem para ter essa placa, né? Costuma ter a cestinha lá para colocar o lixo, vamos deixar lá e evitar de sujar a rua. Então eu acho assim, até incompreensível que com o passar do tempo, em 2021, ainda a gente tenha que colocar a placa para não jogar lixo nesse local. É uma questão de educação, né, Zé Horta? Questão de lixo, as pessoas jogam lixo em qualquer lugar, então é importante também, como você disse, não precisaria das placas. Mas já que as pessoas não respeitam o projeto do vereador Johnny, então então, muito válido. Isso me chamou a atenção. Paulo, algo mais sobre a reunião dessa segunda-feira que você gostaria de destacar? Uma questão também, ainda falando dos vetos, o José Horta, um dos vetos feitos pelo Executivo é a questão dos templos, as igrejas. Os vereadores, a vereadora Rosilene pediu que fossem consideradas atividades essenciais ao funcionamento das igrejas. Porém, o Executivo vetou explicando que não pode ser considerado essencial pela questão da pandemia, porque dependendo do nível que estiver, onde a gente estiver a pandemia, se estiver muito grave, com muitos casos, tem que haver restrição. Então, esse veto do Executivo, por exemplo, ele é interessante, porque não pode se tornar uma coisa essencial quando a gente tem uma pandemia aí de coronavírus. Uma coisa, por exemplo, como o templo, como academias de esporte,
são questões, são coisas que a gente não pode tornar essencial dependendo do número de casos de Covid porque justamente pega os locais onde acontece a aglomeração, igreja, academia, se for um clube, uma boate, estádio, futebol, local onde existe aglomeração. Em época de pandemia, todo mundo sabe, não é recomendável que as pessoas se aglomerem. Exatamente. Então esses foram os principais destaques na Câmara Municipal de Caratinga nessa última segunda-feira. Muito obrigada a vocês por estarem nos acompanhando e até o próximo Diário no Legislativo. Até a próxima.